Líder, boa noite, graças a Pai. Vou tentar ser rápido aqui no vídeo que eu falei que ia fazer pra você, explicando mais ou menos aqui um pouco de entendimento sobre essa situação da gente, da nossa célula e da igreja no modo geral. A gente já mandei esse vídeo pra você uma vez, você pedindo pra gente, inclusive eu acho até que tem muito a ver com o que você pediu pra falar sobre a Akan, né? Tem muito a ver com o que a gente tá passando. Sobre pecados ocultos dos membros não só da igreja, da nossa célula, e as consequências que esses pecados podem trazer para a igreja, para a célula e para a nossa família. Foi o que aconteceu com a Akan. A Akan, quando Deus pesou a mão dele sobre a Akan, não foi só a Akan que morreu, foi a Akan e toda a sua família. Seus filhos, sua esposa foram mortos pelo pecado que ele cometeu. Essa pregação eu já falei. Agora eu vou falar um pouquinho de Jonas. E é o que está acontecendo na nossa igreja, com algumas pessoas e principalmente na nossa célula, como você acabou de falar aí, citou aí para mim alguns nomes. Jonas tinha um chamado, andava, caminhava com Deus, como todos nós conhecemos a história, e simplesmente fugiu de Deus. Fugiu quando Deus deu uma missão para ele levar uma mensagem para uma cidade. Ele fugiu, pegou o caminho contrário, pegou um barco, achou que ia se esconder de Deus, né? E foi embora. Até que chegou a tempestade dentro daquele navio e as mãos de Deus começaram a pesar. E é o que acontece com a gente muitas das vezes. Quando a gente quer fugir de Deus, as tempestades vêm. E as tempestades vêm não só pra gente, mas principalmente quem está ao nosso redor. Aquelas pessoas que estavam no navio sofreram mais que Jonas. Jonas pediu a morte, pediu às pessoas para que jogassem ele no mar, para que ele pudesse salvar aquelas pessoas, porque ele sabia que o problema era ele. E quando as pessoas jogaram, o problema ficou ainda pior, que ele foi engolido por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites, passando por aquela situação toda. Mas então, muitas das vezes o pecado mata a gente e a nossa família. Aconteceu com a Akan. E muitas das vezes, quando nós fugimos do nosso propósito, da nossa missão, Deus vem cobrar. E cobra firme, não só a gente, mas quem está ao nosso redor. E assim como diz a palavra de Deus, Jesus falou que aquele que encostar, botar a mão no arado, não pode olhar para trás. Isso quer dizer o quê? Arado são aquelas terras, quando você começa para plantar, você tem que preparar. E ali se chama aquela preparação se chama arado. E para a plantação para ela ser eficaz, ela tem que ser bem preparada, tem que estar reta, em linha reta. Então aquela plantação, quando você começa a cavar, quando você começa a trilhar o caminho das plantações, ela tem que estar reta. Tem que estar reta, perfeita. E assim é o arado. E assim é o reino dos céus. Se você não olhar para frente, você olhar para trás, a gente não alcança os nossos objetivos. A gente não consegue herdar o reino dos céus. E é o que está acontecendo hoje em dia com as pessoas. As pessoas, em vez de olhar para frente, estão olhando para trás. Em vez de olhar para aquilo que Deus tem na vida delas, estão olhando para trás, para as coisas que fazia e voltando a fazer as coisas que faziam. Então esse é meu recado, isso é mais ou menos o que veio na minha mente aqui. A gente estava até vendo uma pregação em cima disso, do arado, né? E isso aí foi muito forte, porque essa coisa que estão acontecendo, né? Hoje em dia, não só na igreja, mas na nossa célula. E essa questão do arado é exatamente o que Jesus falou: aquele que colocou a mão no arado uma vez, ele não pode olhar para trás. Então, tá aí o recado, meu líder. Aquele que chegou, aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, ele não pode virar as costas e voltar às mesmas práticas, olhar para trás. Tamo junto, meu líder.